Eu trabalhei uma narrativa com eles, seguindo esses moldes. Aí eu coloquei no quadro os elementos norteadores, mas a primeira pergunta que eles me fizeram é: quando nós formos escrever, vamos ter que colocar essas bolinhas no texto? Aí eu falei assim, não. E eu ainda dei esse exemplo aqui, chegando à Marte, falei, o que acontece? Narrar é contar uma história. Porque às vezes os alunos encontram barreiras para escrever e não tem tanta dificuldade. Falei para eles, olha só, vocês têm esse exemplo. O que é mais fácil, inventar uma história ou contar uma história que aconteceu com a gente? Contar uma história que aconteceu com a gente. Então eu falei, então vocês vão contar uma história que aconteceu com vocês usando esses elementos. Vamos supor, contem o que aconteceu no almoço de domingo na casa de vocês. Então vocês vão ter o que aconteceu, o lugar, a casa, os personagens, a família, porque é mais para o aluno construir uma coisa que já faz parte do cotidiano dele, é mais fácil. Eu falei assim, as bolinhas são só norteadores. O lugar, vocês vão mencionar quantas vezes no texto? Uma vez. Os personagens, não é até 3, a minha tia, minha mãe. Então eles adoraram fazer um texto dessa forma. Mas a questão das cores, eu falei, são só norteadores. Não falei para eles pintarem as bolinhas, porque eles não gostaram. Não, claro, mas claro. foi muito divertido. Eles gostaram de construir um texto dessa maneira. Trouxe o cotidiano deles, vamos contar uma história sobre vocês, a narrativa, e norteei com os pontos. Igual quando a gente foi construir uma dissertação. Falem sobre alguma coisa que vocês não gostaram, falaram sobre o aumento da passagem do ônibus da aviação Bonfim. Ou seja, eles estão construindo uma dissertação, usando fatos do cotidiano e construindo textos, né, reais. Eu acho que é legal. Com certeza, é um ótimo exemplo de utilização e pegou duas coisas interessantes. Uma é que o almanaque é realmente só uma base, como você falou, são só princípios norteadores. Depois, com o tempo, as pessoas podem ir sofisticando o uso, escolhendo melhor, vou usar essa cor ou não, vou usar essa etapa ou não. É porque a questão da cor, também tem uma coisa interessante, é que alguns alunos, alguns indivíduos, na verdade, entendem mais o texto, alguns entendem mais o visual. Então, tentar ter esse apelo visual também para aquele aluno mais disperso, que não presta muita atenção, que começa a ler, fica com preguiça e para, entendeu? A gente tem visto que a cor funciona muito também para isso, mas realmente não precisa colocar. Mas assim como tem esses princípios norteadores para tentar puxar o aluno, tentar começar a dar um instrumental para ele, a questão que você colocou do uso de situações cotidianas é muito legal também, muito importante, porque ele começa escrevendo sobre o que ele sabe, aí entende como é que funciona a estrutura da dissertação com o que ele sabe o que ele pensa e o que ele sente sobre o aumento de passagem da aviação Bonfim. Então ele vê como é que é, quais são os prós, quais são os contras e vai construindo em cima daquilo para, depois de um tempo, ele poder pensar sobre situações um pouco mais macro, talvez, do Brasil, da situação política, social, cultural, econômica, mas ele entender primeiro como é que funciona essa estrutura da dissertação ou da narrativa com a realidade dele. Perfeita a utilização. Mas posteriormente ele vai chegar a exercitar, ele exercitou a escrita do seu blog de forma manuscrita. Ele vai dar continuidade no processo de inclusão digital dos alunos na informática. Então, assim que a gente terminar de ver o almanaque em papel, a gente vai ver o almanaque online, que a gente também fez uma ferramenta online como a continuidade disso, para, enfim, com um pouco mais de liberdade, né? Não tem a participação do professor, tem a nossa equipe comentando, o que também é legal, eles gostam de ver que eles estão publicando e que tem gente lendo aquilo, eles aprendem o ambiente da internet, a ética da internet, isso tem sido uma questão recorrente para a gente lá também, mas então eles têm onde começar a dar os primeiros passos, lá no almanaque da rede online que a gente vai ver em seguida.
Música